Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai fazer questões teóricas de fenômenos de transporte. Essas questões foram tiradas das provas antigas da Univesp, então a gente vai fazer elas para que vocês tenham uma noção um pouco de como são as questões teóricas. Eu vou dividir em três partes, tá? Primeira parte a gente vai falar só sobre condução, na segunda, convecção, e na terceira a gente vai falar de outras perguntas genéricas, generalizadas, tá bom? Então, nessa primeira parte a gente vai falar das três primeiras questões. A primeira fala assim: o que a lei de Fourier para o transporte de calor em regime permanente estabelece? Então vamos lá. 1. Primeira parte, primeira questão. A lei de Fourier, ela diz que o calor por condução ele é menos K vezes A dt dx, ok? Então, essa é a relação que a gente tem. Então, visto que essa relação é o que a gente tem, vamos ver o que ele fala. Que o fluxo de calor é inversamente proporcional ao gradiente de temperatura. Mentira, o gradiente de temperatura é o dt dx e ele é diretamente proporcional. Então, se vocês observarem na letra C, ele fala que o fluxo de calor é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura, que é exatamente isso. Nas outras ele fala que a transformada de Fourier de uma função analítica decresce exponencialmente, não tem nada a ver, a gente não está falando de transformada de Fourier, tá? Ele fala que os coeficientes de Fourier de uma função periódica são constantes e que a transformada de Fourier tal, ele fala sobre transformada de Fourier, não é isso. A lei de Fourier, ela fala sobre a quantidade de calor trocada por condução, tá? Então, a primeira resposta seria o item C. Vamos passar para a segunda. 2. Então, vamos lá. Na segunda, ele diz o seguinte: indique um número adimensional importante no problema de transferência de calor por condução em regime variável. Bom, em regime variável, a gente tem dois adimensionais importantes. Biot, que é BI, e Fourier, que é FO. Então, número de Reynolds não é, porque o número de Reynolds ele é principalmente sobre convecção. Graetz e Peclet também. E aí a gente tem o número de Fourier, que seria a nossa resposta correta. Ok? Então, lembrando que em condução, em regime variável, a gente tem dois adimensionais importantes, Biot e Fourier. Isso leva a gente à questão 1.3. Se vocês olharem aqui a questão 1.3, vai estar aparecendo na tela para vocês, e fala o número adicional importante no problema de transferência de calor por condução em regime variável. De novo, mesma questão. Igualzinho a pergunta, só mudou as opções. Reynolds, Nusselt, Graetz e Biot. Os três primeiros sobre convecção. O último sobre condução. Então, para nós também vai ser a resposta que tem o Biot, ok? Então, vocês veem que as perguntas teóricas, na maioria das vezes, são perguntas bem fáceis e bem diretas, né? Nos problemas. Dificilmente ele enrola muita coisa para falar sobre as alternativas. Então, vamos agora passar para o segundo trecho, tá, do nosso problema, que seria as questões teóricas de convecção. Na primeira questão, ele fala o seguinte: marque a alternativa que indica um número adimensional importante no problema de transferência de calor por convecção. Números adimensionais importantes em convecção: Reynolds, Prandtl, Nusselt, esse com certeza é o mais importante. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais um. Peclet. Ok? Peclet. Esses quatro são os adimensionais que a gente usa em convecção, ok? E aí ele dá difusividade térmica? Não, isso é propriedade do fluido, não é nem um adimensional, começa por aí. Biot e Fourier.
que é de condução, e Reynolds. Então, a nossa alternativa correta é o número de Reynolds, ok? No outro exercício, então, a gente vai para o 2,2. Ele fala, indique um número dimensional importante no problema de transferência de calor por convecção. De novo, a gente tem Fourier e Biot e difusividade térmica. Isso, difusividade térmica, novamente, é uma propriedade do fluido. Biot e Fourier são para condução. Então, seria o número de Nusselt. Ok? E na última questão, então essa daqui era Nusselt. E na última questão, ele falava, indique um número dimensional também importante na transferência de calor por convecção. Novamente, ele dá Biot e Fourier, que não são, e coeficiente de película. Esse poderia ser até que alguns alunos pensassem, coeficiente de película, isso é de convecção. Realmente, ele é, mas ele não é uma dimensional. Ele tem uma dimensão, ele tem unidade, então não pode ser ele. Sobrou, então, para nós, o número de Peclet. Ok? E também, indo na mesma onda, aqui eu já vou fazer o terceiro tópico que eu tinha falado, que na verdade é mais uma questão que a gente pode ver aqui, tá? Essa questão ele fala assim, a fluidodinâmica computacional, 2 pontos. Aí ele dá algumas coisas. Prevê o comportamento de quaisquer fluidos em tempo real. Não, na verdade, não é isso que ele faz. B. Consiste de ferramentas numéricas para a solução aproximada de problemas em dinâmica de fluidos, que dificilmente poderiam ser resolvidos analiticamente. Exato, é isso daí mesmo. A questão é que na fluidodinâmica computacional, a gente tem algumas ferramentas numéricas para uma solução aproximada, que não é uma solução exata dos problemas, que eles são muito difíceis da gente resolver na mão, tá? Analiticamente, numericamente, analiticamente não teria como a gente resolver, então a gente teria que fazer só análise computacional. O que acontece é que nela ela não é superior a resultados experimentais, tá? Ela simplesmente é um auxiliar. Então, o experimento ainda é necessário. Uma vez que a gente não tem métodos computacionais que sejam rápidos, suficientes para fazer alguma coisa em tempo real, nem sejam completamente precisos. Alguns métodos computacionais não são totalmente precisos, mesmo com erros muito baixos, eles ainda falham dependendo do estilo que você estiver simulando. Ok? Essas eram algumas das questões teóricas que a gente tinha. Eu coloquei elas aqui, fiz um vídeo a mais, nem é um vídeo tão longo, mas só para vocês terem uma ideia de como ficaria, tá? Se tiver alguma questão teórica. Pode ser que tenha, pode ser que não. Eu acho que vai ter pelo menos uma questão teórica, tá? Então, gente, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!